por esse dia. Queremos te agradecer porque o Senhor tem sido muito bom conosco todos os dias. Te agradecer pela oportunidade de começar o dia, Pai, de forma linda, que é aprendendo mais da Tua palavra e estando em Tua presença. Que o Senhor possa abençoar o meu domingo, o domingo dos meus amigos, e que o Senhor possa falar aos nossos corações e muito mais do que falar, que a gente esteja com o coração aberto e possa fazer com que a nossa vida reflita, né? Tudo que nós temos aprendido. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, hoje a gente vai falar sobre o Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Eu trouxe alguns tópicos mais específicos. Não, creio que não daria para explanar sobre tudo, mas queria trazer alguns princípios básicos da doutrina do Evangelho sobre o Cristo, amém? Lúcio, pode começar aí, por favor? Próximo tópico. Show. Queria falar primeiro com vocês a respeito da pré-existência do Cristo. Por quê? Às vezes a gente tem o costume de olhar, talvez, para o Senhor assim, e só imaginar que Jesus veio após no Novo Testamento. E a gente não consegue identificar, talvez, a manifestação do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, né? E, a gente precisa começar a entender e ficar claro em nosso coração a respeito dessas coisas. Queria estar lendo com vocês em João capítulo 1, versículo 1, para a gente começar essa aula dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós temos, talvez às vezes fique um pouco oculto quando a gente fala sobre o Cristo, sempre vem sobre o Cristo pessoa, ou Cristo Salvador, mas a gente esquece que ele é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, ele já fazia parte das coisas, da criação do mundo, antes mesmo do mundo existir. Então a gente tem que partir desse princípio de que o Cristo era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, quando olhamos para esse versículo, nós passamos a analisar que o Cristo ele participa de toda a criação. Antes que qualquer coisa fosse feita, ele já era, ele já estava, ele já participava ativamente da criação com o Senhor. Assim como ele diz lá em Gênesis, um exemplo claro sobre isso, lá em Gênesis capítulo 1, vai dizer que Deus olha e fala assim: olha, façamos nós a vossa imagem e semelhança, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo agindo juntos, sendo co-participantes da criação. Então, antes de todas as coisas, Jesus já participava, Jesus já existia, porque, mais uma vez reafirmando para vocês, ele é a segunda pessoa da Trindade. Amém? Só que a gente também consegue ver os profetas falando sobre o Cristo, os profetas apontando sobre o Cristo no Velho Testamento. Em Miqueias, capítulo 5, Lu, pode passar. Lu? Lu? Cadê a Lu? Acho que travou. Lu? Calma aí. Travou? Tranquilo. Isso, beleza. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai dizer: e tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, cara. Ou seja, o profeta aqui, ele está relatando a respeito de alguém que viria, a respeito de alguém que viria a governar sobre Belém, Efratá, sobre Israel. O conceito disso é muito engraçado, porque ele fala assim, cara, desde os tempos antigos ele já governava, porque ele é desde os dias da eternidade, ele já está, ele é eterno, cara. Ele é, sobre todas as coisas, escrito em Isaías 9:6, ele é o Pai da eternidade. Ele criou todas as coisas, ele criou a própria eternidade. Ele é eterno e nada disso irá mudar. Ou seja,
quando Miqueias ele aponta, ele está dizendo assim, olha, virá alguém para governar, sabendo que esse que virá, ele já é antes de todas as coisas. Ele não possui um dia de nascimento e nenhum prazo de validade. Cristo ele não tem início e Cristo não tem fim, porque ele é eterno. Miqueias já tinha um entendimento da eternidade do Cristo. Miqueias já tinha a ideia, a idealização de que Cristo sim era eterno e que ele viria sim para governar sobre Israel. Então a gente precisa começar a entender que Cristo ele não aparece apenas após o seu nascimento, apenas após no Novo Testamento. Ele já está antes de todas as coisas, como descrito também. Calma aí, em Isaías 7, versículo 14, dizendo: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, uma tradução seria Deus conosco. Em Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então a gente consegue ver a pré-existência de Cristo nesses versículos. Por mais que eram apenas profecias, eram apenas profetas sendo usados para revelar sobre um Cristo que viria, também já tinha o conhecimento do Cristo que é o Senhor e Criador de todas as coisas. Então, em João capítulo 1, versículo 30, também vai dizer que este é aquele do qual eu disse. Show. Tá de boa aí, né? Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Tá muito rápido? Tá de boa? Tá de boa aí? Em João capítulo 1, versículo 30 vai dizer: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Sabe, João, mesmo sendo 6 meses mais velho que Jesus, aponta para o Cristo como alguém que já existia antes mesmo dele nascer. E isso comprova a pré-existência de Cristo. Ou seja, João reconhece que mesmo ele sendo mais velho que Cristo, ele consegue reconhecer que Cristo é antes de todas as coisas. Cristo, ele é o princípio de todas as coisas. A Bíblia está pautada como centro, tendo Cristo como centro. E isso me impressiona muito. Isso muito me chama a atenção, porque eu acho que agora a gente começa a compreender Jesus como Senhor, né? A gente teve uma aula esses dias com o André Rupeto, que ele falava muito sobre isso, falando a respeito do Senhor e Salvador. Quando a gente começa a entender Jesus como pré-existente, quando a gente consegue enxergar Jesus antes de todas as coisas, a gente começa a identificar Jesus como Senhor e também Salvador, e não apenas como Salvador. Amém? Tá claro isso? E aí, então escrito aí no slide, né? Calma aí. Cadê o slide? Calma aí. Isso. Aí, tá chique. Tá chique. Jesus, ele é coexistente, coeterno. Assim como... Eita, cadê o slide? Tá tranquilo, Lu. Tá tranquilo. Fica em paz. Tá tranquilo, isso aí. Então, esse é aquele que viria depois de mim, né? Reforçando aqui o versículo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, isso comprova a coexistência de Cristo também, a pré-existência de Cristo no Antigo e no Novo Testamento através de João. Eu vou seguir aqui e a gente vai... Qualquer coisa vocês me chamam aí, tá? Levanta a mãozinha pra gente falar. E aí chega um ponto, cara, que para mim é muito interessante. A gente viu que Jesus, ele era antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas participando da Trindade, ele é participante da Trindade. E para mim chega um dos feitos mais incríveis, um dos feitos mais gloriosos que a humanidade poderia
usufruir ou ver. Quando em João capítulo 1, versículo 14 diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Sabe, Jesus, ele é o enviado de Deus, para cumprir exatamente o que está escrito lá em João 3,16, que diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna." Então, nesse momento aqui, Jesus, ele se faz carne. Aquilo que era só promessa, aquilo que era só palavras que os profetas profetizavam, como nós lemos anteriormente, aquilo que era só promessa, aquilo que era só palavra, aquilo que era só uma profecia, começa a se tornar realidade. O verbo gloriosamente se faz carne. Para mim, não vai ter feito maior do que esse. O homem ir para a Lua, pisar em Marte, pisar no Sol, não vai se comparar à glória do Senhor ter pisado na Terra. Nada se comparará ao Criador ter andado com a sua criação. Nada se comparará à glória de Jesus Cristo ter andado entre nós. Não existe privilégio maior para a humanidade do que ter o seu Criador andando em vosso meio. E de que forma, Mateus, o verbo se faz carne? Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8, vai dizer: "De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz." Sabe, a concepção de Jesus, ela vem de forma sobrenatural, porque se ela fosse feita de forma natural, ele não seria o Deus encarnado, em si um homem como eu e você. E a gente precisa entender que, como está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, a nossa descendência pecaminosa corromperia a perfeição do Cristo. Entende? Então, se Cristo vem de forma natural, se Cristo vem como nós viemos, através da concepção natural, a gente teria, por conta da nossa descendência, cadê a palavra aqui que eu usei agora? Da nossa descendência pecaminosa, a gente teria um sacrifício contaminado, porque está escrito lá em Romanos 5,12 a respeito disso. Nós somos pecadores, meus irmãos, e a nossa descendência ela é pecaminosa, mas era necessário que alguém perfeito viesse, um sacrifício perfeito fosse feito, que não houvesse ligação humana para que pudesse livrar os nossos pecados, para que pudesse nos salvar de nós mesmos. Então, Jesus ele vem de forma sobrenatural para fazer com que essa promessa de alguém perfeito, do sacrifício perfeito, se cumprisse e não fosse corrompido. Então, como nós vemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, quando nós falamos da sua pré-existência, nós apontamos para o atributo da glória e majestade. Mas quando Cristo se faz carne, ele vem abrindo mão de tudo que ele era, tudo que era dele, tudo que pertencia a ele, da sua onipotência, da sua onipresença, não fazendo uso dessas coisas para que a gente pudesse ver um homem como nós, para que ele pudesse passar pelas mesmas dores que a gente passou. Então a gente começa a ver Jesus 100% homem e 100% Deus. Ele passa pelas mesmas dores, ele passa pelas mesmas dificuldades, ele passa pelos mesmos sentimentos, mas não perdendo a sua essência em ser 100% Deus. Por mais que ele estivesse na figura de homem, por mais que ele estivesse na forma de homem, ele não deixou a sua essência de ser Deus. Tá ficando claro isso? Tá de boa para entender? Em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 3, vai dizer a respeito dessa humanidade, da humanidade de Cristo. São dois exemplos que eu quero destacar para vocês. Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 4. Cadê? Mateus capítulo 4. Pera aí, rapidão. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Cara, a primeira coisa que eu quero que fique claro para você: Jesus, como ele era um na Trindade, quando ele nasce com forma de homem, ele abre mão disso. E ele se permite ser guiado pelo Espírito de Deus. Sabe, isso para mim é muito grande. Então, como Deus, não havia necessidade dele ser guiado ou conduzido pelo Espírito, porque os três são um. Mas como um homem, Jesus é conduzido, direcionado pelo Espírito, para nos ensinar a importância de sermos obedientes e sensíveis à voz do Espírito. Então, como um homem, Jesus ele começa a nos explicar, começa a nos esclarecer que sim, como homem nós precisamos e dependemos como homem, nós precisamos ser dependentes da voz e da direção do Espírito. Nós precisamos ser, como homem, guiados pela voz do Espírito, sermos sensíveis e termos discernimento daquilo que vem de Deus e daquilo que vem do diabo. E quando Jesus ele é tentado por Satanás, é uma das manifestações de que isso acontece. Jesus ele tem um discernimento ali de que a maior tentação dele não era a fome, não era o comer, mas o diabo tenta a Jesus para assumir de novo a figura divina. E se Jesus aceitasse padecesse ou aceitasse essa tentação, Jesus ele estaria abrindo mão da sua humanidade e tornaria isso inválido, e tornaria o sacrifício inválido, porque como é que seria? Como é que Jesus diria para nós que nós iríamos passar por tudo isso? Como é que Jesus diria para nós que sim, a gente pode passar por todas as coisas se nós estivermos nele, sabe? Então se tornaria inválido, se tornaria ineficaz se Jesus tivesse aberto mão da sua humanidade para se tornar 100% Jesus só por conta da tentação. Sabe, dá para entender isso? Então, quando o diabo ele vem tentar Jesus, ele não vem tentar Jesus pela fome, mas vem tentar Jesus para fazer com que Jesus torne a ser Deus novamente. Amém? Amém, amém, amém. Vocês estão entendendo até aqui? Vocês estão entendendo? Manda uma mensagenzinha aí só para a gente saber se vocês estão entendendo. Amém, glória a Deus. É isso. É isso, glória a Deus. Fechou. E como homem, Jesus exerceu os 5 ministérios. Isso. Jesus exerceu como homem os 5 ministérios. Ele foi pastor, assim como está escrito em João, capítulo 10, versículo 11. Ele foi evangelista, assim como está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 43 a 44. Ele foi profeta, assim como está escrito em Mateus 24, versículo 14. Ele foi apóstolo, assim como em Efésios, capítulo 2, 19 ao 20, que ele é a pedra angular, primeira pedra de um edifício. E ele foi mestre, assim como escrito em João, capítulo... Deixa eu achar aqui de novo. Capítulo 13, versículo 13. Então Jesus ele exerceu os 5 ministérios para que a gente pudesse entender que sim, nós precisamos não só, claro, a gente tem um foco em um, mas nós precisamos exercer os 5 de maneira plena. Nós precisamos exercer os 5 ministérios de forma na qual Cristo seja engrandecido através disso. Algumas pessoas chegam para mim, Mateus, eu sou pastor, Mateus, eu sou evangelista, e focam só nisso, mas a realidade é que nós precisamos exercer todos os ministérios. Nós precisamos exercer, sim, o nosso chamado pastoral, seja na nossa casa, precisamos, sim, evangelizar a nossa família, precisamos também, muitas vezes, sermos profetas da nossa casa, precisamos levantarmos como apóstolos para dizer assim, olha, precisamos fundamentar algumas coisas, e sim, muitas vezes, ou melhor, quase todo o tempo, precisamos ser mestres, precisamos ensinar aqueles que estão aprendendo, carecendo. Precisamos ter zelo pela palavra dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Então, cara, se eu posso te dar um conselho, procure exercer os 5 ministérios na sua vida. Procure agir como Cristo agiu. Ele foi pastor, ele foi evangelista, ele foi profeta, ele foi apóstolo, ele foi mestre. Então, exerça esses ministérios e você vai ver de verdade que muitas coisas ficarão mais claras, talvez ficarão mais fáceis de agir, por mais que a responsabilidade aumente.
as coisas fluirão de maneira mais fácil. Amém? E eu queria falar um pouco também a respeito da redenção, que está escrito em João capítulo 1, versículo 29, que diz assim, João ele reconhece, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amigo, isso aqui é tremendo, cara. Sabe, quando João ele olha para o Cristo, meu Deus, cara, quando João ele olha para o Cristo, ele aponta dizendo assim, olha, esse aqui é aquele que veio antes de mim. Cara, mas é ele que irá livrar os meus pecados, é ele que salvará a humanidade de seus pecados. Então, nesse ponto, nós podemos observar que João ele aponta para Isaías 53, que diz a respeito do sacrifício vivo, dizendo claramente que aquele que viria para tomar sobre si as nossas enfermidades estava presente. Imagina só, você no lugar de João, você conseguir enxergar a salvação, você conseguir enxergar o Salvador com seus olhos. Que privilégio não deve ter sido para João de poder ter essa revelação de que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina só você ter em sua frente o Salvador, cara. Isso deve ser um privilégio para poucos, cara. Para poucos. E sabe, aqui para mim é um dos pontos de maior misericórdia e amor que a gente pode ver, o amor que constrange, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Sim, quando nós vemos Jesus aparecendo como Redentor, aparecendo como aquele que tiraria o pecado do mundo, aparecendo como nosso Salvador, sim, nós temos a exata manifestação desse amor que constrange, do amor que nos faz pensar todos os dias como vale a pena servir a Jesus, como vale a pena seguir a Jesus, porque da minha humilde concepção, se o amor, se essa forma de Cristo abrir mão da sua glória, sabe, se fazer homem, se fazer servo, se fazer maldito, para estar no meu e no seu lugar, se isso não te constrange a viver uma vida para Ele, se isso não te constrange a você entender que você precisa sim também morrer por Ele, cara, eu não sei mais o que vai te constranger. Porque se o sacrifício, se essa vinda de Jesus como homem não te constrange, eu realmente não sei o que pode te constranger mais. Eu realmente não sei o que pode ser mais exposto para ti a respeito de amor, a respeito do amor de tal maneira que está escrito lá em João 3,16. Eu não sei mais o que pode ser escrito. Porque um Deus perfeito se fazer homem, se fazer pequeno, se fazer maldito, simplesmente por amor às nossas vidas, eu não sei mais o que pode nos constranger. E quando ele vem com um propósito. E o seu propósito é a morte de Cristo, é a morte na cruz do Calvário. Em João capítulo 19, versículo 17 diz: e levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Sabe, meus irmãos, isso aqui eu quero deixar muito claro para o seu coração. Se você quiser anotar, se anota. Mesmo Jesus tendo sido levado ao lugar de humilhação máxima, da morte mais horrenda possível, Jesus foi glorificado. Como, Mateus? A Bíblia está dizendo em João 19, falando, em João 19, 18, crucificaram com ele dois, um de cada lado, mas Jesus no meio. Podem até não ter entendido, mas à sua direita estava um bandido, à sua esquerda talvez eu e você, mas no centro era ele quem estava, até mesmo na morte de Jesus Cristo, até mesmo no momento de máxima humilhação, o Senhor Jesus estava no centro de todas as coisas, ele não perdeu o controle em nenhum momento, ele não deixou de ser glorificado e nem de glorificar o Pai em nenhum momento, e nesse momento aqui ele deixou claro para
tudo e para todos, que sim, para sempre e sempre, para a eternidade, do começo ao fim, não tem tempo, não tem dia, não tem pessoa que tire Jesus do centro de todas as coisas. Não existe lugar, situação ou qualquer, momento que tire Jesus do centro, porque até mesmo na sua morte, Jesus estava no centro de todas as coisas. E se você não tem Jesus Cristo no centro de todas as coisas, meu irmão, coloque ele de volta, porque esse é o lugar dele, é esse o lugar de Cristo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele sempre estará no centro de todas as coisas, porque tudo foi feito por meio dele, para ele são todas as coisas. Cristo é o centro de tudo em todos, aleluia. Ele é o centro, meu irmão, aleluia, Jesus. Ele é o centro, ele é o centro, ele é o centro, aleluia. Em Lucas capítulo 23, versículo 44 ao 47, vai dizer: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra. A hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Jesus ele vem para cumprir o que estava escrito em João 3,16. Para cumprir a visão que Abraão teve com seu filho Isaque e o cordeiro. Aqui ele vem para cumprir as profecias dos profetas, como foi falado anteriormente. Aqui ele vem para fechar tudo, cara. Aqui ele está dizendo assim: eu vim para esse momento. Olha isso aqui, cara. Ele viveu para morrer, cara. Ele viveu para morrer, cara. Cara, guarda isso no seu coração. Quem encontra a causa da sua morte, quem encontra um propósito para morrer, não morre, vive. Ele sempre será vivo, sempre será lembrado. Encontre um propósito para sua morte. Encontre um propósito para você morrer. E quando você morrer, você não morrerá, você viverá eternamente, cara. Se Cristo for a causa da sua morte, cara, você não vai morrer, cara. Você vai viver, cara. Amém? Então, Jesus aqui em Lucas capítulo 23, 44, ele assume o nosso lugar. O lugar do homem pecador, se fazendo pecado, assim como descrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz era nossa, quem errou fomos nós. Nós somos os malditos que merecíamos a cruz, mas pela infinita graça de Cristo, nosso Senhor e Salvador, se entregou como ovelha muda, levado ao matadouro por conta dos meus pecados. E meu irmão, se isso não te constrange, cara, eu não sei mais o que pode te constranger. Se esse amor não te toca mais, eu não sei o amor que pode te tocar. Cara, se você olhar para isso aqui, ele se coloca em meu e seu lugar, se fazendo maldito, aquele que era santo, perfeito, imaculado, aquele que era antes de todas as coisas, aquele que vem por mim, se coloca em meu lugar, se fez maldito e coloca-se no madeiro para que eu e você pudéssemos ser salvos, cara. Cara, isso aqui é muito lindo, cara. E agora faz total sentido. Faz total sentido. Sabe, essa parte faz total sentido na minha cabeça. Quando vemos a história de Simeão. Sabe, um homem que orou pela consolação de Israel. E ele diz assim, lá em Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E pelo Espírito foi ao templo. Estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, cara. Imagina você orar por uma causa e você só morrer após ver
aqui a resposta da sua oração, cara. É isso que está acontecendo com Simeão. E no versículo 27 continua: e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederam segundo o uso da lei. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, cara. Imagina isso, meu amigo. Imagina isso, meu irmão. Os meus olhos viram a salvação. Ah, viram só um bebê. Sim, Jesus veio como um bebê, aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a se comunicar. Ele sim veio como um bebê, mas Simeão, ele entendeu que aquele menino não era só mais um menino, que aquele menino não era só mais alguém qualquer, mas ele viu, os meus olhos viram a salvação, os meus olhos contemplaram. Os meus olhos contemplaram aquele que vem para salvar o meu povo. Os meus olhos contemplaram a minha salvação, cara. Os meus olhos viram. Cara, o que é que você tem visto, cara? O que é que você tem olhado? O que é que você tem contemplado sabe, no seu dia a dia, na sua rotina, que faça você orar e esperar por isso, cara? Cara, que os teus olhos contemplem a salvação. Ah, Mateus, eu não tenho mais alegria nisso. Cara, assim como em Salmo 51, o salmista vai dizer, cara, renova em mim, ó Deus, a alegria da salvação. Meu amigo, volte os teus olhos para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é a real esperança. Ele é a verdadeira motivação dos nossos dias, cara. Ele é a nossa salvação. E como esperança e expectativa de que ele veio, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 1 ao 8, diz: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai entre os viventes? Porque buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras. Por que é que nós estamos buscando a nossa esperança entre os mortos? Por que nós estamos buscando algo... buscando a vida na morte? Por que nós estamos buscando, sabe, realmente o Senhor em um lugar de podridão? Não, cara, não existe isso. Cara, volte os teus olhos ao Senhor. Por que nós estamos buscando em meio às trevas o que só podemos encontrar no Senhor? Por que estamos buscando, sabe, no mundo aquilo que nós só temos no Senhor? E deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma frase muito conhecida aí no mundo: a esperança é a última que morre. Não, meu irmão. A esperança não é a última que morre. Ela é a primeira que ressuscita. Ela é a primeira que é exaltada. A nossa esperança, ela não morrerá. A nossa esperança vive eternamente. A nossa esperança estará sempre ao nosso lado. A nossa esperança é essa glória poderosa toda que nós estamos vendo. Ela era antes, ela veio, se colocou no nosso lugar, morreu por nós, mas ela ressuscitou. A nossa esperança não morre, ela ressuscita. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o primogênito dentre os mortos. Não porque ele foi o primeiro a morrer, mas porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Porque ele foi o primeiro a ressurgir e nunca mais morreu. E nunca mais morrerá. Ah, mas Lázaro ressuscitou. Ressuscitou
pela palavra de Jesus Cristo e logo depois voltou a ser morto. Mas Jesus foi não foi o primeiro a morrer, mas também foi o primeiro a ressuscitar e continuar vivo. Por isso, sim, ele é o primogênito dentre os mortos. Então entenda, meu irmão, a tua esperança, ela não morre, ela ressuscita. E eu creio que em nome de Jesus Cristo, a nossa esperança, se você está por algum momento com algum conflito pessoal, eu quero dizer para você que em nome de Jesus Cristo entenda que a nossa esperança, ela não morreu, ela ainda está viva e ela continuará viva eternamente. Aleluia! Glória a Deus por isso. Vocês estão me entendendo até aqui? Vocês estão entendendo? E aqui é o ponto que está escrito aí com vocês, né? A ressurreição de Jesus é a vitória esmagadora de Cristo sobre o pecado. Cara, não existe nada mais glorioso, não existe nada mais perfeito do que a ressurreição de Jesus Cristo. Porque morrer acontece, mas quando Jesus ele morre, pega o controle da chave da vida e da morte, e ele ressuscita, ele está dizendo para todos: a morte não pode me vencer, a morte não vai me vencer e nunca vencerá o que é eterno. Então deixa claro para vocês no seu coração, a ressurreição de Jesus é a vitória esmagadora sobre o pecado, e essa vitória é somente de Cristo Jesus. Essa vitória não pertence a nós, apesar de sermos coparticipantes, apesar de sermos filhos, irmãos em Cristo, essa vitória é só de Cristo. Existe essa expressão, eu sou vitorioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, essa vitória foi de Cristo, e por ser de Cristo, a glória é só dada a Ele, a honra é só dada a Ele, o louvor é só dado a Ele. Eu posso ser sim vitorioso em Cristo Jesus, mas a vitória quem conseguiu foi Ele. Amém? Amém? Tá claro isso aí? E agora eu quero falar um pouquinho sobre a ascensão. Jesus, ele ascende aos céus, abençoando e deixando os discípulos com grande júbilo. Isso está escrito em Lucas 24, versículo 50. E levou-os para fora até Betânia. E levantando suas mãos, o abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-os ele, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Sabe, meus amigos, Jesus, ele é a exata expressão de Deus, cara. Jesus, ele, por mais que a palavra mesmo descreva que Jesus não tinha beleza alguma, talvez não ter beleza alguma significaria as pessoas o Cristo não corresponder à expectativa das pessoas. Por quê? Porque antigamente, quando eles imaginavam que viria o Salvador, que viria o Messias, que viria o Cristo, eles imaginavam alguém formoso, glorioso, porque, poxa, vem alguém para salvar Israel. Sim, só que quando Jesus vem, ele vem quebrando as expectativas. Jesus, ele vem quebrando os padrões para mostrar para todos que a sua simplicidade, para mostrar para todos a sua humanidade, para mostrar para todos que ele é como nós. Amém? Ele foi feito como nós. E quando isso acontece, eu fico imaginando, cara, imagina você ver o Salvador como você é, sabe? Tipo, cara, como é que posso acreditar nisso? Imagina a quebra de paradigmas que foi gerado na cabeça deles. Só que agora, em Lucas capítulo 24, versículos 50 e 53, eles começam a ver Jesus recebendo de volta a glória que era dele, cara. Então aquilo que talvez fosse sem beleza, sem formosura, agora começa a tomar total forma de glória. Começa a tomar total forma de majestade. O Senhor começa a retomar toda a sua onipotência, toda a sua onipresença, cara. E aquilo que era normal ou feio aos olhos começa a se tornar lindo, começa a se tornar perfeito. Imagina se isso acontece com os teus olhos, você vendo isso, sabe? Então, agora, todo louvor, toda glória que Cristo deixou aqui por ter se feito homem como nós, é dada a ele novamente. Imagina quão glorioso deve ter sido isso.
ver Jesus subindo aos céus, tomando forma de Deus novamente. Ah, como eu queria ver essas coisas, cara. Como eu queria. Como eu queria. Sabe, eu tava falando esses dias, eu fiquei falando assim, cara, eu queria muito, 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 que eu fiz uma oração, tá? Eu falei assim, Deus, se eu tiver com 190 anos de idade, não me importa, e eu ver o Senhor com os meus olhos físicos, cara, eu vou morrer muito feliz, cara. Pode ser agora, se eu quiser. Pode ser agora, nesse momento, mas se eu ver o Senhor com os meus olhos físicos e eu morrer por conta disso, valeu muito a pena. Cara, imagina você ter o privilégio de ver a salvação, de você ver o Cristo na sua frente, cara. E você contemplar a sua beleza, e você contemplar a sua glória. Você já parou para imaginar no privilégio que é isso? Então, meu irmão, por favor, volte os teus olhos para Cristo. Volte os teus olhos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque, cara, não existe nada mais belo, não existe nada mais perfeito, não existe nada mais santo do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nada mais maravilhoso do que estar com Ele. Sabe, existe um louvor antigaço mesmo, tipo assim, antigaço, tipo, muito antigo. Que até esses dias o pastor Luiz Fernando ele falou sobre esse louvor, que vai dizer: Cristo, ele é tudo para mim, sabe? Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, cara. Cristo, ele tem que ser tudo para nós, cara. Ele não pode ser só alguém distante. Ele não é alguém distante na qual eu não me relaciono. Ele tem que ser tudo para mim. Eu tenho que guardar ele como um tesouro verdadeiro em meu coração, cara. Eu tenho que guardar Jesus como o ar que eu respiro. Eu tenho que ver Jesus como a minha maior necessidade, porque, cara, Jesus ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ele também se apresenta como as nossas necessidades, ou seja, como pão e água, sabe? Ele se apresenta como o ponto principal, como coisas vitais da nossa vida. Jesus ele se apresenta como pão, porque se você não comer, você morre. Ele se apresenta como água, porque se você não beber, você morre. Ou seja, são pontos vitais para o ser humano. Você precisa comer desse pão e beber desse cálice. Você precisa fazer memória de Cristo. Não porque Cristo precisa ser lembrado, mas porque você precisa lembrar de Cristo. Você precisa de Jesus. Você necessita da presença de Deus. Jesus não precisa ser lembrado por você, mas você precisa lembrar dele. Você precisa entender o quanto você necessita de Cristo. Só que, Mateus, beleza, Jesus foi embora, tal. E agora, o que acontece, cara? Eu não vejo mais ele. Eu nunca mais vou ver ele, não. Você vai ver ele sim, cara. Isso diz muito a respeito da última parte que eu quero falar para vocês, a respeito de Maranata, ou a volta de Jesus Cristo. Muito em breve, Jesus ele voltará para cumprir com a promessa que ele nos fez em João capítulo 14, versículo 3, dizendo: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Cara, isso aqui é lindo, cara. Olha isso, cara. Quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Meu amigo, eu espero muito por isso. Eu espero muito por esse dia. O dia que o Senhor Jesus Cristo virá novamente. Para levar eu e você, cara. Para levar a igreja para morar com ele, cara. Sabe, os meus dias têm sido para isso aqui, cara. Os meus dias têm sido sobre isso aqui. Eu tenho orado muito para que Deus me faça lembrar constantemente, gerar frutos eternos. Faça gerar, sabe, momentos eternos. Porque se a gente ficar preso nesse momento aqui, meu irmão, a gente vai padecer, cara. Sabe, eu sempre falo uma frase que é o seguinte: não troque a eternidade por conta de um momento. Não troque o que é eterno por conta de segundos de prazer. Não troque o que é eterno por conta de coisas passageiras. Aquilo que é eterno, cara. Então faça de verdade a sua vida, sabe, gerar frutos eternos e não momentâneos. Não só momentâneos.
sabe? Então, por favor, cara, guarde isso no seu coração, sabe? É tempo de nós olharmos para a eternidade de verdade. É tempo de nós olharmos para o Senhor Jesus como quem vai voltar, tipo, agora, entende? Como alguém que vai voltar no segundo seguinte, cara, sabe? Isso está escrito, cara. Ele vai voltar, ele é fiel e verdadeiro para cumprir. Em Apocalipse 22:12 diz: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. E no versículo 13: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro, cara. É isso que Jesus é para nós, cara. É isso, cara. Ele vai vir, ele voltará. Ele voltará para nos buscar. Ele retornará dos céus, cara. E, mano, eu vou ser muito sério com vocês, cara. Eu espero muito por esse dia, cara. Eu espero muito por esse dia. Espero absurdamente por esse dia. Porque esse dia, cara, eu quero encontrar vocês lá. E mais do que isso, cara, não só encontrar vocês no céu. Eu quero conhecer Jesus tão próximo, cara. Eu quero andar aqui na terra com Jesus tão próximo. E quando eu chegar no céu, ele diga assim: Olha, eu te conheço. E não, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. O que você tem feito aqui? Como é que você tem se relacionado aqui com Jesus? Para quando chegar no céu, ele possa te conhecer. Cara, seja próximo do Senhor Jesus Cristo. Seja próximo de Jesus. Porque só assim nós adquiriremos as características de Jesus. Nós adquiriremos, sabe, firmemente aquilo que Jesus é. E com certeza nós iremos o agradar. E essa é a nossa maior verdade. Então, cara, faça por onde você possa agradar o Senhor. Faça por onde sua vida agrade o Senhor, para quando chegar lá no céu, você possa ser conhecido por Ele. Você possa ser conhecido pelo Senhor. E o que eu quero dizer para você é isso, cara. Cristo, ele já era antes de todas as coisas. Cristo, ele se faz carne por nós, por amor a nós. Cristo, ele morre, ressuscita, vai aos céus e logo, logo ele volta. Só mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, cara. Aguenta só mais um pouquinho. Porque aquele que há de vir, verdadeiramente virá. Eu queria só ler com vocês o último slide. Eu já não estou mais em condição, cara. Lu, você pode colocar para mim, por favor, o último slide? Queria deixar esse resumo com vocês. A pré-existência, encarnação, morte na cruz, ressurreição, ascensão, promessa do retorno de Cristo, são fundamentais para entendermos a obra redentora e o papel de Jesus na história da humanidade. Que possamos aguardar com esperança a volta do nosso Senhor e Salvador, cumprindo todas as suas promessas. O que eu tinha para falar aí era isso. Se você quiser comentar alguma coisa, eu vou abrir agora. Fiquem à vontade. E depois a gente faz a oração, né, Lê? Fechou? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Mateus, essa aula foi incrível. Assim, Cristo realmente é a esperança da glória, né? A esperança não é a última que morre. Entendi isso. Ele é a esperança e ele morreu. Na verdade, ele morreu e ressuscitou, né? Então a esperança, ela está viva. Amém. Glória a Deus por essa aula. Aprendi muito. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá tudo certo? Tudo em paz? Então tá bom. Deixa eu orar por vocês. E aí a gente vai finalizar. Fechou, Lê? Tá tudo certo? Então, beleza. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Porque não existe nada mais perfeito, mais belo como o Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é antes de todas as coisas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor criou todas as coisas. Te agradecemos pela sua morte e ressurreição.
Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos deixou essa ardente expectativa, que muito em breve o Senhor irá voltar, que muito em breve o Senhor retornará. Nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, por favor, que os meus irmãos sejam impactados, Senhor Jesus Cristo, pela revelação de quem o Senhor é. Que os meus irmãos sejam impactados, Senhor Jesus Cristo, pela tua presença. Eu te peço, Deus, para que cada dia mais o Senhor aumente somente nos meus irmãos, Senhor Jesus Cristo, a esperança da glória. Somente nos meus irmãos, a esperança de que o Senhor irá voltar. Eu te peço, em nome de Jesus, fica conosco para tudo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Palominha, desliga o microfone, por favor. Obrigada. Antes da gente sair, eu queria falar que hoje é aniversário do Matheus. Então, Matheus, deixa a gente orar pela sua vida também, para te abençoar. Em nome de Jesus, parabéns, muitos anos de vida. Que o Senhor retribua tudo que você faz pelo reino, pelo seu coração disponível e disposto para pregar as boas novas, amém? Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do Matheus. Obrigada porque o Senhor derramou algo lindo sobre ele. E nós podemos desfrutar desse momento, desfrutar de tudo que o Senhor derramou e revelou para ele. Senhor, cuida do seu filho, garante um futuro lindo. Na verdade, o Senhor é a garantia do futuro dele, e ele sabe disso, e isso é incrível, que ele viva coisas maravilhosas em ti. Em nome de Jesus, abençoamos ele, a sua casa, a sua família, e que ele tenha muitos anos aí pela frente para pregar sobre Cristo, que ele ama falar sobre o Senhor, e nós amamos ouvi-lo também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns, Matheus. Deus te abençoe, vai abençoar muito sua vida. O Espírito Santo está dentro de você. Cada dia mais Amém. você está alegre nas nossas vidas, Pai. Tome posse na vida dele, Pai. Tome posse, Pai. O Senhor já possa ter poder, Pai. O Senhor já tem um poder, já tem o Espírito Santo. Colocar na vida da lei, colocar na vida de todos que estão aqui, Pai. Tome posse daquelas pessoas, Pai. Mais um ano de vida, parabéns. Que Deus vai abençoar muito.